Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2012 estudando nas revistas da CPAD o tema A Verdadeira Prosperidade, a vida cristã abundante. Temos aí como lição número 8, a lição que estaremos estudando hoje, o perigo de querer barganhar com Deus. Então estaremos estudando hoje o grande perigo que essa teologia da prosperidade tem tentado infiltrar dentro da igreja, que é o perigo de negociar com Deus, de tentar comprar bênção de Deus, de tentar colocar Deus como se Ele estivesse à nossa disposição, como se nós pudéssemos exigir de Deus alguma coisa. Então nós vamos ver mais detalhadamente sobre este assunto. O nosso texto áureo aí está em Salmos 116, 12, que diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A nossa verdade prática diz: Deus nos concede as suas bênçãos, não porque tenhamos algum poder de barganha, mas porque Ele nos ama e quer aprofundar o seu relacionamento com cada um de seus filhos. Então nós vemos aqui no nosso texto áureo o profeta dizendo: Que darei eu em recompensa? Veja bem, se nós pudéssemos dar uma recompensa a Deus, qual recompensa seria? Já que Deus é dono de todas as coisas. Já que Deus é possuidor tanto das bênçãos materiais como das bênçãos espirituais. Ele é dono de tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder, toda a sabedoria. Ele está presente em toda parte. O que nós poderíamos oferecer a Deus que Ele já não tivesse? Então nada. Agora Deus busca um relacionamento íntimo conosco. E Ele nos faz concessões. Ele nos abençoa, não porque nós merecemos, não porque nós pagamos a Ele alguma coisa em troca daquilo que Ele nos dá. Não é nessa base que Deus age, uma base de troca, de recompensa financeira pelo que nós fazemos. Não é assim. Deus não é o nosso patrão, que vai nos pagar conforme o nosso trabalho. Deus age pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor com que tem nos amado. E Ele prova que nos ama, que Ele deu o seu Filho, seu único Filho Jesus, para morrer por nós na cruz, no Calvário. Então Ele nos ofereceu tudo pela sua graça e não por nosso merecimento. Se nós caímos nesta tentação de querer pagar a Deus por alguma coisa dele, então nós estaremos caindo da sua graça. Estaremos deixando a graça de Deus e estaremos vivendo pela lei. Estaremos tentando comprar as bênçãos de Deus, negociar com Deus, sendo que Ele age pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós não recebemos de Deus alguma coisa em troca de alguma coisa que nós fazemos, mas é sempre pela sua infinita misericórdia, pela sua graça. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Vamos ver. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus:
Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Então nós vemos aí que Jesus foi levado ao deserto. E em tudo a Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós somos tentados. Ele também foi tentado. E veja bem que Jesus aqui estava orando e jejuando durante 40 dias. E então nós devemos prestar atenção. Porque às vezes a pessoa fala: mas eu estou jejuando, estou orando. O diabo não vai me tentar nesse momento que eu estou em santificação. Pelo contrário. Os momentos que você escolhe para se consagrar a Deus são os momentos de luta espiritual. Se você entra num jejum, você estará entrando num campo onde o Espírito Santo estará mais forte na sua vida. É o momento de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, de fazer muita oração, de entrar na intimidade com Deus, mas sabendo que também é um momento de luta, é um momento de guerra espiritual. Então veja só que Jesus foi tentado no momento em que estava em jejum e oração. E lembre-se, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E como é que o diabo nos tenta? Ele vem no nosso pensamento. Foi assim que Jesus foi tentado. Não vá ficar pensando aí que Jesus foi carregado para um lado, para o outro. Não, a tentação de Satanás vem na nossa mente. Ele vem nos perturbar com pensamentos, com desejos, concupiscência, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, soberba da vida. Então vem nos tentando. E essas três maneiras que ele vai tentar: através do nosso corpo, a concupiscência da carne, nossos olhos são a entrada para nós olharmos o mundo, as coisas do mundo, e a soberba da vida, o desejo de ser grande, de possuir as coisas, de ser melhor que os outros. Então ele vai tentar nos afastar de Deus, nos afastar da orientação da Bíblia, através então dos nossos desejos do corpo, da alma e do espírito. Então veja bem que não foi Jesus que foi ao deserto para ser tentado. A Bíblia diz bem claro que o Espírito Santo é quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Então, muitas vezes nós passamos por um deserto, muitas vezes nós estamos passando por problemas, aflições, tribulações, e o Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos ajudando a passar por esse deserto. O deserto não pode ser visto como uma coisa ruim, como a teologia da prosperidade ensina. O deserto é lugar de aprendizado, é um lugar de aproximação com Deus. Quando nós estamos passando por isso, nós estamos crescendo, estamos tendo maior experiência, maior intimidade com Deus. Deus está ali todo o tempo nos ajudando. Senão nós não conseguiríamos passar por esses problemas, por essas tribulações, por essas aflições. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas não se preocupem, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E ainda diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus já venceu as mesmas tentações que nós estamos passando. Então, quando nós estamos em Cristo, nós vencemos e vencemos porque estamos em Cristo. Vencemos duas vezes.
ele nos ajuda a passar pelo mesmo que ele passou. Então Satanás vem aqui com a tentação do desejo de comer. Jesus teve fome, é normal, ele estava em jejum, em oração, e sempre a pessoa vai ter desejo de comer. Então Satanás vem com a tentação para que Jesus fizesse um milagre, fizesse que o sobrenatural suprisse a sua necessidade física. Então Jesus se recusa a obedecer a Satanás, a fazer a vontade de Satanás. E Satanás vem colocando o quê? Uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Colocando uma dúvida. Tentando fazer com que Jesus respondesse a sua pergunta. Veja bem que Satanás aqui está em dúvida. Se ele soubesse, tivesse certeza que Jesus era o Filho de Deus, ele diria, você é filho de Deus, faça isso. Mas ele diz, se, tentando provocar em Jesus um sentimento de abandono, de solidão. Muitas vezes Satanás vem a nós com essas coisas, colocando em dúvida a nossa filiação junto a Deus, colocando em dúvida a nossa fé em Deus, colocando em dúvida se nós realmente somos filhos de Deus ou não, tentando-nos para que nós provemos que somos filhos de Deus. E muitas vezes as pessoas têm agido assim, têm feito alguma coisa para que Satanás seja satisfeito e não para que Deus fique satisfeito. As pessoas tentam se mostrar como sendo de Deus perante as pessoas, como se fosse necessário você se mostrar. O necessário é Deus sendo glorificado e exaltado. Nunca o ser humano é que deve ser exaltado e glorificado. A glória sempre é para Deus. E aqui uma coisa interessante, Jesus então cita a palavra de Deus como resposta a Satanás, para vencer. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Experimente receber uma palavra que sai da boca de Deus. Ore e busque a revelação de Deus, uma palavra que vem de Deus, direto. Não uma palavra que você aprendeu num livro, não uma palavra que você aprendeu de alguém, mas diretamente de Deus. Quando você for aí trazer uma mensagem, pregar ou ensinar, procure buscar alguma coisa diretamente de Deus. Uma palavra que sai da boca de Deus. Uma revelação diretamente de Deus. Você vai ver como é maravilhoso quando você recebe essa palavra vinda da boca de Deus. É maravilhoso. É você entender sem necessidade de alguém ensinar ou de ler em algum livro, mas vem direto numa revelação do Espírito Santo para o seu espírito e você entende aquilo, transmite aquilo e você vai ver que efeito maravilhoso quando a palavra vem da boca de Deus. E aqui Jesus está respondendo a Satanás exatamente com essa palavra que vem da boca de Deus. Então nós vemos agora que Satanás no pensamento vem a Jesus, conduzindo, levando até o pináculo do templo em Jerusalém, para ele ficar numa posição de destaque. Então a primeira tentação vem na carne, no desejo de comer, e o nosso corpo ele tem aí as portas de entrada, né, que são os 5 sentidos, que é a visão, aí tem o olfato, o paladar, o tato, né, a audição. Então vem aí as portas de entrada, que devem ser trancadas para o inimigo, que devem ser aí sempre fechadas para a entrada do pecado. Aí depois vem a tentação de querer, de se mostrar, uma tentação que vem mais na área da alma, que é a alma que conduz todo o nosso ser, é que
tem o poder de decisão em nosso ser.